Salve, salve amigos do canal, muito boa noite. Está entrando no ar mais um boletim de informações sobre o Vasco. Sinta-se em casa, fique à vontade. Vamos juntos nessa, saber mais detalhes desse dia 8 de janeiro, o dia que o Vasco anunciou mais um reforço do tal pacote de 4 contratados aí desde o final do ano passado. Amanhã anuncia o último dessa leva e depois disso a torcida vai seguir na expectativa por novos nomes. O que está pintando por aí, quais as dificuldades em conseguir mais reforços, quem realmente o Vasco está interessado, quais posições. Bom, isso eu vou trazer tudinho para você agora. E claro, também falar do time que vai estrear no Carioca no próximo dia 11. Pois é, passou desapercebido, mas o Vasco tem sua primeira estreia do ano. Então, ó, cola aqui, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma, fortaleça o trabalho e apoie o canal. Bom, e o Vasco deu prosseguimento ao anúncio dos seus reforços contratados desde dezembro nesse dia de hoje. Ontem anunciou o Tietê e o Daniel Fusato e hoje a expectativa era de que os dois Lucas, os zagueiros, fossem anunciados. Mas ficou só na expectativa, porque apenas um foi oficializado. O Lucas Oliveira, que chega ao Vasco vindo do Cruzeiro, com um contrato de 2 anos até dezembro de 2026. Lucas Oliveira, 28 anos, 1,87 m, com passagens por Atlético Goianiense, Cruzeiro, Valladolid, Kyoto Sanga do Japão. Esse, o último clube do jogador. As 2 últimas temporadas do Lucas não foram assim tão legais. Ele se destacou mesmo no Cruzeiro, especialmente na campanha do título da Série B. Depois teve passagens apagadas pelos clubes onde ficou por empréstimo. Mas tem a confiança do Felipe e do Pedrinho, que conhecem o jogador. Chega aí com status de composição de elenco. De qualquer forma, o técnico Fábio Carrilli acredita que o jogador possa somar ao elenco que o Vasco vem montando. Amanhã é esperado aí um anúncio do Lucas Freitas, que curiosamente foi o primeiro reforço que o Vasco fechou, que o Vasco contratou desse pacote de 4 jogadores. Não se sabe por quê, mas ele será o último aí a ser anunciado. De qualquer forma, todos já estão aí treinando com o grupo, intensificando as ações da preparação física e tentando entrar no ritmo para que assim que o Vasco principal estrear, todos possam estar aí aptos à prática do bom futebol. E agora o Vasco vai parar por aí? Olha, a resposta é não, meus amigos. O Vasco segue no mercado. É bem verdade que está com poucos recursos. Os recursos que tem vão ser usados para pagamentos de dívidas com o elenco, empresários. E aí fica aquela coisa de tentar pensar fora da caixa para buscar as contratações. Essa primeira leva de jogadores foi meio modesta, tirando o volante Tietê, que tem muito mais bagagem. Mas são esperados aí nomes com um pouco mais de envergadura daqui para frente. O Vasco segue priorizando a contratação de um zagueiro que chegue com status de titular, com experiência, e um atacante de lado com as mesmas credenciais. Sobre o zagueiro, apesar do Vasco ter sonhado com o Balbuena, deve ter que se contentar mesmo com um grandalhão, o Maurício Lemos. O uruguaio é a bola da vez mesmo e a expectativa é que o martelo final sobre o acerto seja batido até o fim dessa semana. A situação caminhou muito nas últimas horas e acabou ficando mais favorável para o Vasco. Inclusive a diretoria do Peñarol, ficou pessimista com todas essas informações que saíram aqui na mídia brasileira sobre a negociação com o Vasco e está considerando aí difícil, uma reviravolta. Mas é aquilo que eu sempre digo, meus amigos, futebol, só está certo quando está assinado. O Maurício Lemos ainda tem questões burocráticas a resolver junto ao Atlético Mineiro e isso faz a negociação também ter contornos de uma possível novela. A gente só espera que não seja a mesma coisa que aconteceu no meio do ano, quando o cara cozinhou o Vasco e acabou não vindo. Mas vamos aguardar, porque a situação realmente está avançando no sentido dele ser contratado pelo Vasco. E definida a zaga, o Vasco parte para o ataque. Quer um cara com mais qualidade para o setor ofensivo e que possa ajudar o Verratti lá na frente. Os 2 nomes que o Vasco tentou, fazendo proposta mesmo, oficial, foram o Coelho, do Atlético Paranaense, e o Anderson, do Internacional de Porto Alegre. Em ambos os casos, esbarrou nos valores cobrados. O Vasco não vai investir mundos e fundos num único jogador. Quer tentar ao menos empurrar mais para frente. Por isso, foca no empréstimo, até mesmo no empréstimo com metas alcançadas,
e que obriga aí a compra no final do contrato. Sobre o Wanderson, o Internacional não deve facilitar uma possível saída do jogador, né? Ele quer que o Vasco ou outros interessados, inclusive se cogitou hoje que o Fortaleza seja um deles, pague pelo atleta desde já. Empréstimo ou empréstimo com opção de compra não enche os olhos do Clube Colorado. Vale lembrar que o Clube Gaúcho desembolsou cerca de 4 milhões de euros junto a um clube lá da Rússia para contratar um Wanderson e ainda está devendo aos russos cerca de 1,5 milhão de euros. Então, são burocracias aí que atrapalham as tratativas e precisam ser sanadas, dialogadas, né? Mas o Vasco está cercando o Inter, quer vencer o time gaúcho pelo cansaço e apela também para a vontade do jogador que quer ganhar mais minutagem. O Colorado vem adquirindo mais atacantes e se seguir assim, o Wanderson vai acabar amargando mais uma temporada na reserva e sem oportunidades, né? Então, seguem as tratativas. As partes estão em silêncio. Tanto o Inter como o pai do jogador, que é o empresário dele, né? Então, eles estão em absoluto silêncio, não querem falar nada. Sempre que a gente procura, não respondem. Então, fica tudo nesse suspense aí, meus amigos. E a tendência é continuar assim, porque o Inter também está valorizando, está sabendo que tem clubes interessados. Então, para definir uma contratação, ele vai aí entrar, logicamente, num leilãozinho básico. A gente já sabe onde essa história sempre acaba, né? Já o Coelho, a se manter o valor que o Atlético pede para investir, né? Agora, cerca de 4 milhões de euros, a situação fica complicada. O Vasco não tem esse dinheiro para investir agora isso e deve então deixar a poeira baixar para tentar outras cartadas pelo jogador, né? Não acabou. Ele ficou distante, mas o Vasco ainda monitora essa situação. Lembrando que o contrato do Coelho com o Clube Paranaense vai até 2026. Enquanto isso, a diretoria, junto com o setor de análise do clube, tenta vasculhar o mercado aí por mais oportunidades no tocante ao ataque. Vem fazendo sondagens a determinados jogadores, a determinados empresários, para que possa reunir aí as condições de um futuro negócio. Nomes vêm sendo mapeados e vão ser tentados aí em breve. O Vasco não abre mão de se reforçar no ataque, mas está ciente que é um setor caro e que os clubes detentores desses jogadores não vão liberar assim tão fácil. De qualquer forma, o Vasco entende que é preciso se reforçar à altura se não quiser passar sufoco em 2025. O próprio Carrilli também comunga da mesma opinião e vai tentar todos os esforços para buscar mais contratações aí que sejam significativas. Há um otimismo que isso possa acontecer aí da frente. Vamos ficar então ligados. Para fechar, lembrando que o Vasco B, né, o Vasco alternativo, recheado de garotos, jogadores que voltaram de empréstimo, vai fazer sua estreia no próximo sábado pelo Campeonato Carioca, diante do Nova Iguaçu. A equipe segue treinando sob o comando do Romão Lima e deve ter aí o Victor Luiz, lateral esquerdo, como a figura mais experiente desse time. As demais posições devem ser preenchidas por atletas oriundos da base, mas que já atuaram aí no profissional. Amanhã a gente traz algo mais detalhado e definitivo para você sobre isso. Bom, meus amigos, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. E comentem aí quais atacantes que você gostaria de ver de lado, que você gostaria de ver no Vasco. Se você está gostando desse papo com o Maurício Lemos, vai ser contratado. Enfim, então comente aí e participe. Um grande abraço e até a próxima.